Mentalidade de crescimento financeiro. Aprenda a pensar como os grandes empreendedores. Introdução. Sua mente é o primeiro investimento. Sabe aquela frase que a gente ouve desde pequeno? Invista em imóveis, invista em ações, invista em seu futuro. Pois é, pouca gente fala o mais óbvio e mais poderoso. Invista na sua mente. Isso mesmo, porque antes de qualquer negócio dar certo, antes de qualquer ideia virar dinheiro no bolso, antes até do primeiro cliente aparecer, é a sua cabeça que precisa estar no lugar certo. Foi só quando eu entendi isso que minha vida começou a virar de verdade. E olha, não foi do dia pra noite, tá? Eu também já pensei pequeno, me sabotei, me encolhe, já tive medo de sonhar grande e quebrar a cara. Mas chega uma hora que a ficha cai. Não é o mundo que está te limitando, é a forma como você pensa. Nesse livro, eu não vou te ensinar truque de mágica nem fórmula secreta para ficar rico em 7 dias. Isso aí já tem demais por aí. O que eu quero de verdade é te convidar para uma jornada de transformação mental e financeira, onde a primeira e mais valiosa moeda é o seu pensamento. Você vai perceber que os grandes empreendedores, os que constroem legados, não são superdotados ou iluminados por alguma estrela mística. Eles só pensam diferente. Eles enxergam o que a maioria ignora. Enquanto muita gente vê problema, eles veem oportunidade embrulhada em caos. E adivinha, essa forma de pensar pode ser aprendida, pode ser treinada, pode ser instalada aí dentro dessa sua cabecinha maravilhosa como quem instala um novo sistema operacional. Porque no fundo, o seu crescimento financeiro começa quando você atualiza a mente que comanda tudo. Então já vou te adiantar uma coisa. Não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. O dinheiro, no final das contas, é só o resultado da forma como você pensa, decide, age e se posiciona no mundo. Esse livro é tipo um mapa da mina, mas o ouro não está no final. Tá no processo, tá na virada de chave. Tá no momento em que você olha no espelho e finalmente entende. Meu maior ativo sempre foi eu. Agora respira fundo, abre espaço aí dentro e bora começar essa transformação. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na marra é que quem comanda a mente, comanda o jogo, cabeça milionária, bolso cheio, tudo começa no invisível. Se tem uma coisa que eu aprendi na pele, e talvez você esteja começando a perceber também, é que dinheiro nunca vem antes da mentalidade certa. É tipo tentar colher fruta sem plantar a árvore. Pode até parecer que está dando certo no começo, mas uma hora a fonte seca. E aí, meu amigo, tudo desmorona. A real é que a mente é o verdadeiro ativo invisível que cria, comanda e sustenta qualquer resultado financeiro. Sem ela no comando pode vir salário, promoção, negócio promissor. E puf, tudo evapora. Já viu gente ganhar na loteria e meses depois voltar a dever no cartão? Pois é, porque sem uma mente rica, o dinheiro vaza como água em balde furado. Agora segura essa. Antes de qualquer conta bancária ficar gorda, quem tem que engordar é sua forma de pensar. Porque não adianta nada querer resultados milionários com pensamentos limitados. É tipo querer pilotar uma Ferrari com a mentalidade de quem só dirige carrinho de supermercado. Vai dar ruim. O pensamento certo é tipo semente fértil. Quando você planta ideias de crescimento, coragem, visão estratégica, cara, o mundo começa a conspirar a seu favor. As oportunidades aparecem, os bloqueios somem, e você começa a enxergar caminhos que antes nem existiam no seu radar. E olha, não estou dizendo que pensar positivo é varinha mágica, mas vou te contar. Uma mente programada para o crescimento é o motor que transforma esforço em resultado. É ela que te levanta quando tudo desanda, que te faz agir mesmo com medo, que vê solução onde o resto só vê problema. Enquanto uns gastam a vida tentando mudar o exterior, trocar de emprego, montar negócio, vender mais, os que realmente vencem mudam por dentro primeiro, porque sabem que a verdadeira riqueza começa no jeito de ver, pensar e reagir ao mundo. Então, antes de correr atrás de grana, pare por um minuto. Olha para dentro, reorganiza os pensamentos, reescreve suas crenças e começa de onde tudo começa, da sua mente, porque quem comanda aqui dentro comanda o que acontece lá fora. E quando sua cabeça vira ativo, o resto vira lucro. Ei, gênio não. Só precisa reprogramar essa cabecinha aí. Vamos trocar uma ideia bem reta aqui, de coração aberto para coração aberto. Você não precisa nascer gênio, abençoado, escolhido ou iluminado para alcançar seus sonhos e construir uma vida rica de verdade. Elis, deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém teve coragem de dizer ainda. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço não nasceram prontas. Elas se reprogramaram. Isso mesmo. Nada do Dom Special. Superpoder escondido ou cérebro de outro planeta. O que elas têm é uma mente treinada para crescer, resistir, criar, ousar e persistir. E a boa notícia, você também pode fazer isso. Eu sei, tem dias que parece que o mundo inteiro nasceu sabendo de coisas que você ainda está tentando entender. Mas olha,
Essa comparação é uma armadilha. Ninguém nasce sabendo tudo. A diferença é que alguns aprenderam a pensar de um jeito que impulsiona, enquanto outros ainda estão presos no modo autossabotagem e tá tudo bem porque isso muda. Isso reprograma. Isso renicha. Sua mente é tipo um software. Se ela está rodando com um sistema antigo, cheio de vírus tipo eu não sou capaz. Isso não é para mim. Dinheiro é difícil. É claro que os resultados travam, né? Mas você instala novas ideias, novos códigos mentais, a vida começa a rodar mais leve, mais fluida, mais próspera. E, olha, não precisa virar outra pessoa. Muito menos se forçar a ser um robô que só pensa em ganhar dinheiro o tempo todo. O que você precisa é liberar espaço mental para pensar como gente grande, como empreendedor, como criador da sua própria realidade. Tudo o que você precisa tá aí dentro. Só está embaralhado, escondido debaixo de um monte de crença velha que nem é sua. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a limpar essa bagunça mental e instalar o que realmente funciona. Então, respira fundo, solta o peso da cobrança e entenda de uma vez por todas. Você não nasceu para ser gênio. Você nasceu para ser livre. E liberdade começa quando você aprende a pensar diferente. Agora bora reprogramar essa cabecinha e fazer a vida cantar no ritmo certo. Spoiler, esse livro não vem com varinha mágica e nem promete dinheiro caindo do céu. Tá aqui comigo? Então deixa eu já abrir o jogo antes de tudo. Esse livro não é uma fórmula mágica. Não tem truque escondido, botão secreto, nem pulo do gato que faz o Pix cair enquanto você dorme de meia no sofá. Se você tá procurando uma receitinha pronta do tipo faça isso, copie aquilo, em 7 dias seja milionário, pode fechar esse livro agora e procurar outra promessa da internet. Aqui, o papo é reto. Sem firula. Riqueza de verdade não vem com atalho, vem com mentalidade. Sério mesmo. Eu não acredito nessas fórmulas instantâneas. E te digo por quê. Porque eu já caí nelas. Já gastei dinheiro, tempo, energia e o que eu ganhei? Frustração. Porque quando a gente pula o processo, o sucesso até pode chegar, mas não aguenta ficar. Ele vai embora do mesmo jeito que veio. Rápido e sem explicação. O que eu quero te entregar aqui é mais valioso que mágica. É transformação real. Daquelas que começam na forma como você pensa e depois respingam em tudo que você faz, nas suas escolhas, nas suas ações, nas suas finanças, no seu dia a dia. Esse livro não vai te dar um peixe dourado. Vai te ensinar a criar um oceano e nadar nele com autonomia, visão e coragem. Porque o que os grandes empreendedores têm não é um truque escondido, é uma mentalidade blindada. Uma cabeça que pensa solução em vez de desculpa, que enxerga a oportunidade onde os outros só veem crise. Intuo. Se você ainda acredita que sucesso é questão de sorte, se está esperando uma fórmula que funcione sem esforço, sinto muito, mas esse livro não é para você. Agora, se você está disposto a reprogramar sua mente, abrir o pato e pensar como gente grande, então senta, se ajeita aí, porque a gente vai longe juntos, sem mágica, só verdade e um caminhão de transformação. Esse livro é um convite irrecusável para virar a chave da sua vida financeira. Se eu pudesse resumir esse livro em uma frase, seria um convite para você transformar sua vida financeira de dentro para fora. E quando eu digo transformar, não é só aprender umas diquinhas de economia ou estudar números frios, não. É sobre virar a chave mental mesmo. Trocar o modo sobrevivência pelo modo crescimento com intenção. Aqui dentro, o que você vai encontrar é uma jornada, uma travessia, um passo a passo mental para parar de pensar como quem só paga boleto e começar a agir como quem constrói patrimônio. Liberdade e legado. Esse livro é quase uma conversa olho no olho daquelas que sacodem a gente por dentro, sabe? Porque não adianta arrumar o bolso se a cabeça continua bagunçada. Não adianta ganhar mais se você ainda pensa como quem sempre teve pouco. E não, isso não é culpa sua. A gente foi ensinado assim. Mas a boa notícia é, dá para reprogramar, dá para atualizar esse sistema operacional mental e começar a rodar a vida com outro desempenho. Esse livro é sobre mentalidade, sobre consciência, sobre escolhas, sobre entender que a riqueza de verdade começa no invisível, na forma como você pensa, sente, se posiciona e age. Não é um manual técnico, nem uma palestra motivacional com frases prontas. É um empurrão real. Um bora lá para você sair da estagnação e criar, com as próprias mãos e cabeça, uma nova realidade financeira. Se você sente que nasceu para mais, mas ainda não soube por onde começar, esse livro é para você. Se você já cansou de correr atrás do dinheiro e quer que ele comece a correr atrás de você, então você caiu no lugar certo. Abre a mente, solta os freios e vem comigo, porque a mudança que você tanto procura lá fora começa bem aí dentro, na sua mentalidade. Capítulo 1. O que te ensinaram sobre dinheiro está errado. Tá preparado para um choque de realidade? Olha, muita coisa que você ouviu sobre dinheiro a vida inteira tá simplesmente errada.
E eu não tô falando de detalhe, não. Tô falando de base mesmo, de raiz. Daquelas verdades absolutas que a gente escuta desde criança e que, sem perceber, ficam ali quietinhas, sabotando o nosso crescimento, tipo aquela clássica: dinheiro não traz felicidade. Ou pior, para ganhar dinheiro tem que ralar demais, suar sangue e se matar de trabalhar. Só que não. A real é que essas ideias tortas sobre dinheiro foram plantadas na gente com a melhor das intenções, muitas vezes por quem nos amava. Pais, professores, vizinhos, aquela tia que dava sermão no Natal. Ninguém queria nos ferrar. Só que eles também tinham a mente moldada pela escassez, pelo medo, pela sobrevivência. E sem saber passaram esse pacote adiante. Mas aqui vai a virada. Dinheiro não é vilão, nem herói. Dinheiro é ferramenta. E quem decide o que fazer com ele e como pensar sobre ele é você. Sim, você mesmo. Só que para isso, antes é preciso questionar o que está aí dentro rodando em piloto automático. Esse capítulo é tipo uma faxina mental. A gente vai limpar aquelas ideias antigas, aquelas crenças limitantes que te fazem andar em círculos, tipo quanto mais eu ganho, mais minhas contas aumentam ou eu não levo jeito para essas coisas. Spoiler, isso tudo é programável. E reprogramável também, então bora começar essa reviravolta, porque antes de crescer financeiramente, você precisa desaprender o que te ensinaram errado. E eu prometo, depois que essa ficha cair e não tem mais volta, você vai enxergar o dinheiro com outros olhos, com a mente livre, estratégica e pronta para prosperar, trebar o duro. Escassez e a tal da segurança, os mitos que a gente herdou sem perceber. Crescer ouvindo que dinheiro não nasce em árvore é quase um ritual de passagem, né? Parece que a gente já vem ao mundo com um manual invisível grudado na testa trabal duro. Aceite pouco, busque segurança e agradeça por não estar pior. Só que, e se eu te dissesse que esse manual está completamente desatualizado? Pois é, eu também acreditei por muito tempo que só quem sofre muito merece ganhar dinheiro. Que sucesso só vem com suor, lágrimas e uma pitada de exaustão. Tipo aquele orgulho estranho de dizer: tô correndo tanto que nem tenho tempo. Promem. Como se viver no limite fosse medalha de honra. Mas isso é mito. Herança mental. É o tipo de crença que vai passando de geração em geração, igual receita de bolo, só que em vez de alimentar, sufoca. A gente aprende que pedir aumento é falta de humildade, que empreender é perigoso, que ganhar dinheiro demais é egoísmo. E aí cresce com medo de querer mais. E a tal da segurança, então? Aquela história de arruma um emprego fixo, fica quietinho, garante ter o Instituto Nacional de Seguro Social. Isso até fez sentido um dia, no mundo que já nem existe mais. Hoje, a gente precisa de liberdade, não de prisão disfarçada de estabilidade. Porque, vamos ser sinceros, o que é seguro mesmo num mundo que muda o tempo todo? A escassez também é outro fantasma que ronda silencioso, né? Aquela sensação de que sempre vai faltar, que o dinheiro é pouco, que você tem que correr para pegar o seu antes que acabe. Mas na real, o problema nunca foi falta de dinheiro no mundo. É falta de acesso à mentalidade certa para atrair, multiplicar e manter. Tá vendo como essas ideias moldam tudo? Trabalho duro demais, escassez constante, apego, a falsa segurança. Tudo isso cria um teto invisível. E a gente bate a cabeça nesse teto sem entender por quê. Mas agora que você começou a ver com mais clareza, já não dá mais para fingir que não viu. E isso é libertador, porque quando a gente entende os mitos, a gente pode quebrá-los. E é isso que você vai fazer daqui para frente. Derrubar essas paredes mentais e abrir espaço para uma nova forma de pensar, agir e enriquecer. Bora, porque você não nasceu para carregar a crença velha, você nasceu para voar com pensamento novo. Cabeça estacionada não enriquece. Entenda a diferença que muda tudo. Sabe aquele tipo de pensamento que parece que anda em círculos? Que vive repetindo as mesmas desculpas, os mesmos medos, as mesmas frases prontas, tipo, isso não é para mim ou não nasci com esse dom? Pois é, esse é o famoso modo travado. A tal da mentalidade fixa. E, deixa eu te falar, se tem uma coisa que te impede de crescer financeiramente, é isso aí. Quem vive preso nesse tipo de pensamento acha que as coisas são como são e pronto. Se ganha pouco, é porque o mundo é injusto. Se não enriquece, é porque não teve sorte. Se vê alguém prosperando, já pensa, deve ter dado um jeitinho. É uma mente que se contenta com migalha e ainda chama isso de gratidão. Agora segura firme, porque vem a virada. A mentalidade de crescimento financeiro é completamente o oposto. Ela não aceita rótulo, não tem medo de tentar e muito menos de errar. Quem tem esse tipo de pensamento entende que riqueza é construção, não sorte, que habilidade se desenvolve, não nasce pronta, que a cada novo desafio existe uma chance real de aprender algo que pode mudar tudo.
Enquanto a mente fixa vê risco, a mente de crescimento vê oportunidade. Onde uma enxerga problema, a outra vê um degrau para subir. É tipo trocar os óculos. Com um você só vê o limite, com o outro você começa a enxergar possibilidade em cada canto, e olha que louco. Essa mudança não depende de ninguém além de você. Não precisa de faculdade de elite, nem de mentor bilionário nem do Nasser. No berço de ouro, só precisa de uma decisão. Eu me recuso a continuar pensando pequeno. A verdade é que dinheiro segue pensamento. E se o seu pensamento está travado, sua conta também fica. Mas quando você começa a abrir a mente, tudo em volta começa a expandir junto. Seus ganhos, suas ideias, suas escolas, sua liberdade. Então, me responde, AI. Você quer continuar com a cabeça no freio de mão? Ou está pronto para acelerar com mentalidade de crescimento? Porque se a resposta for sim, pode apertar o cinto. Porque a mudança que você quer ver lá fora começa agora. Aqui dentro, na cabeça dos gigantes ali, como os grandes empreendedores pensam diferente desde o começo. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção quando comecei a estudar os grandes nomes do empreendedorismo. Eles pensam diferente. Desde não é que eles nasceram com alguma supermente fora do comum, mas é como se eles enxergassem o mundo com uma lente que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Enquanto a maioria pensa assim: o que eu posso ganhar com isso? Os grandes empreendedores já pensam: como eu posso criar valor com isso? Eles não estão só atrás de dinheiro, eles estão atrás de soluções de impacto de construção. E adivinha, o dinheiro vem depois. Como consequência, eles não fogem do problema, eles correm para cima dele. Enquanto uns reclamam da crise, os visionários farejam a oportunidade onde ninguém está olhando. Sério, parece até mágica, mas é só uma coisa, mentalidade diferente. E sabe o mais legal? É que isso não depende do tamanho da conta bancária, nem de quantos diplomas a pessoa tem na parede. Depende da forma como ela enxerga a realidade. Eles não perguntam por que isso está acontecendo comigo. Perguntam o que eu posso fazer com isso. Outra coisa que me fez cair o queixo foi perceber como eles lidam com o erro. Errar, para eles, não é sinal de fracasso. É combustível. É um passo. Uma pista, I'm testing. Enquanto muita gente desiste no primeiro tombo, os grandes empreendedores tratam o erro como parte do jogo. E jogam de novo. É só que o Meller, eles também pensam em escala. Enquanto a maioria está tentando fazer um dinheiro extra, eles estão pensando em criar algo que gere valor enquanto dormem. Eles perguntam como posso ajudar 1000 pessoas de uma vez, e não como eu ganho só o meu e vou embora. Mas não precisa ter nascido no Vale do Silício para pensar assim, viu? Esse tipo de pensamento é treinável. É modelável. Dá para aprender. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, nesse livro. Desconstruindo o pensamento velho e instalando o pensamento dos grandes. Então se prepara, porque você está começando a entrar no modo criador, não repetidor. E quando você muda o jeito de pensar, muda tudo. Seu bolso, seu comportamento, sua visão de mundo e até as oportunidades que começam a bater na sua porta. Ou melhor, que você mesmo começa a construir. Capítulo 2. Riqueza não é sorte, é mentalidade estratégica. Vamos tirar isso da frente logo de cara? Riqueza não é sorte. Nunca foi. E se você ainda acredita nisso, tá na hora de atualizar esse aplicativo mental porque ele tá te travando mais do que ajudando. Já ouvi de tudo, fulano deu sorte, ciclano estava no lugar certo, na hora certa. Beltrano nasceu com estrela, mas quer saber? A tal da estrela só brilha mesmo para quem sabe usar a própria cabeça como farol. Porque a diferença entre quem prospera e quem só assiste. A vida passar está, quase sempre, no tipo de mentalidade que a pessoa carrega. Não estou dizendo que não existem imprevistos, oportunidades únicas ou até empurrõezinhos do destino, claro que o sim, mas o que eu estou te mostrando aqui é outra coisa. Quem fica esperando sorte vive no atraso. Quem pensa estrategicamente constrói riqueza, mesmo quando começa com nada, mesmo quando tudo parece contra. Esse capítulo é para abrir sua mente. Para isso, riqueza é criada com intenção, com visão, com decisões conscientes. E tudo isso nasce dentro da cabeça, muito antes de aparecer no extrato bancário. A gente vai falar sobre pensar como investidor, mesmo sem ter milhões, sobre tomar decisões financeiras com inteligência, mesmo que você ainda esteja no começo, sobre escolher plantar agora em vez de viver reclamando da colheita dos outros. Porque no fundo quem pensa como gente rica, constrói como gente rica. E você não precisa de sorte quando tem estratégia. Do nada ao YouTube a história real de quem pensou. Grande no silêncio. Sabe aquele papo de tem que nascer rico pra vencer? Pois é, mais um mito que a gente vai jogar no lixo agora. Porque a história do Jod Karim, um dos cofundadores do YouTube, prova exatamente o contrário. Não é de onde você vem, é para onde sua mente te leva. Jod nasceu em uma cidadezinha da Alemanha Oriental, em uma época em que o país ainda era dividido,
e cheio de limitações. Família simples, pais imigrantes, sem luxo, sem atalhos, sem grana sobrando. Aos 13 anos ele foi com a família para os Estados Unidos e ali começou a história que ninguém esperava, mas que ele já visualizava por dentro. Ele não falava inglês direito no começo. Era só mais um nerd quieto na escola. Mas a mente dele estava ligada em outra frequência. Curioso, observador e com aquela inquietação típica de quem quer mudar as coisas de verdade. Ele mergulhou na área de tecnologia, foi estagiário no PayPal, conheceu as pessoas certas, viu as brechas do mercado e, junto com mais 2 caras, criou um site que mudaria o mundo, o YouTube. E olha só que simples. Foi o próprio Jod quem gravou o primeiro vídeo da história do YouTube. O título, Miate de Zoo, ele mesmo, num zoológico de jaqueta, falando com toda a simplicidade do mundo. Um vídeo sem glamour, sem roteiro, sem pretensão. Uma ideia nascendo ali, diante de todo mundo, mas que só ele parecia entender o tamanho. E sabe qual é o ponto aqui? Ele não tinha fama, grana ou contatos milionários, mas tinha uma coisa que ninguém ensinava na escola: mentalidade de crescimento estratégico. Ele olhava para a internet e pensava diferente. Enquanto uns viam entretenimento, ele via um futuro inteiro baseado em vídeo. Hoje o YouTube é um dos maiores sites do planeta. E a história de Jod Karim tá aí para lembrar a todos nós que quem vem do nada pode construir tudo. Se tiver visão, coragem e cabeça no lugar, então da próxima vez que você pensar, mas eu não tenho recursos. Lembra, os grandes não começaram com tudo. Eles começaram com uma ideia, uma vontade e uma mente afiada. E sinceramente, isso já é mais do que o suficiente para começar a mudar o jogo, plantando agora ou querendo colher ontem. A guerra entre o imediatista e o visionário. Vamos falar a real? Muita gente trava na vida financeira não por falta de talento ou esforço, mas por pensar pequeno e com pressa. Sabe aquela ansiedade de querer tudo para ontem? Pois é, o pensamento imediatista é tipo um buraco disfarçado de atalho. A pessoa quer ganhar dinheiro rápido, quer retorno sem plantar, quer colher sem sujar a mão de terra, e aí entra num ciclo perigoso, gasta o que tem sem debida por status, pula de galho em galho e vive apagando incêndio. Tudo isso só para ter a falsa sensação de que está indo bem. Mas, deixa eu te contar uma coisa que virou a chave na minha cabeça. Os grandes resultados vêm para quem pensa no longo prazo. E quem planta com calma, cultiva com paciência e rega com disciplina colhe muito mais, e por muito mais tempo. Pensar no longo prazo é ter visão de futuro. É fazer hoje o que vai te beneficiar lá na frente, mesmo que agora pareça chato ou demorado. É dizer não para o prazer imediato para poder dizer sim para a liberdade de verdade mais adiante. É ter estratégia e não desespero. Enquanto o imediatista quer ganhar R$ 100 agora, quem pensa grande está criando um sistema que vai gerar 1.000 todo mês para o resto da vida. É outro jogo, outra mentalidade, outro nível de consciência. E olha, eu sei que dá vontade de apressar tudo. Eu também já fui refém da pressa. Mas depois que entendi que riqueza de verdade não se constrói com impulsos, mas com decisões inteligentes e consistentes, tudo mudou. Então, se hoje você se sente travado, pare e pensa: estou sendo imediatista ou visionário? Porque essa simples pergunta pode ser o divisor de águas entre continuar empacado ou começar a construir algo grande, sólido e duradouro. Quem corre atrás do agora vive cansado. Quem planta pensando no depois colhe em paz. A escolha é sua e começa dentro da sua mente. A virada começa quando você para de apontar e começa a assumir. Se tem uma coisa que mudou completamente meu jogo financeiro, e sinceramente minha vida toda, foi entender o seguinte: a minha fortuna é minha responsabilidade. Pronto, simples assim. Sem enrolação, sem terceirizar a culpa, sem jogar no colo do governo, da crise, do chefe, da infância, do horóscopo, do signo ou da fase da lua. Por muito tempo eu também fui daqueles que colocava a culpa em tudo. Eu não nasci em família rica, o Brasil não dá oportunidade, ninguém me ajuda. Só que um dia caiu a ficha. Ninguém vai vir me salvar. E pior, enquanto eu esperava alguém me tirar do buraco, eu mesmo estava cavando ele mais fundo com os meus pensamentos e atitudes. Assumir a responsabilidade pela própria vida financeira não é sobre se culpar. É sobre pegar as rédeas com força e dizer: daqui pra frente eu decido onde isso vai dar. É sair do banco do passageiro e pular pro volante. Com coragem, mesmo sem saber exatamente o caminho. Porque, olha, enquanto você culpa os outros, você entrega o seu poder de bandeja. Mas quando você decide que a grana que entra ou não entra depende das suas escolhas, dos seus hábitos, da sua visão, cara, aí o jogo muda. A responsabilidade assusta no começo, eu sei. Mas ela também liberta. Porque se é você quem cria sua realidade, então é você quem pode mudar tudo. E isso é maravilhoso. Porque significa que sua vida não depende da sorte, mas da sua mentalidade estratégica. Então a pergunta que fica é:
Você está pronto para parar de reclamar e começar a construir? Porque, quando você assume a bronca, você também desbloqueia o poder de fazer acontecer. E aí, meu amigo, a fortuna deixa de ser um sonho distante e começa a virar projeto real. E te garanto, projeto feito por você, com sua mente, sua visão e suas ações, vale mais do que qualquer desculpa bonita que o mundo possa te dar. Capítulo 3. Crescimento começa na identidade. Se eu pudesse te dar só um conselho nessa vida, seria esse aqui. Para crescer de verdade em qualquer área, você precisa mudar a forma como se enxerga. É isso mesmo. Antes de pensar em estratégias, metas e números, você tem que mexer na sua identidade, porque olha, ninguém sustenta um resultado maior do que aquilo que acredita ser. Se no fundo você ainda se vê como quebrado, limitado, azarado, mais um na multidão, adivinha, por mais que tente, você vai acabar agindo como essa versão aí, vai sabotar, vai travar, vai se esconder. Mas quando você muda o eu sou, tudo muda junto. Eu sou criador da minha realidade. Eu sou capaz de prosperar. Eu sou um empreendedor em construção. Isso não é só frase bonita para colar na geladeira. É mentalidade sendo semeada lá no seu núcleo interno. E sim, pode parecer estranho no começo. Eu mesmo me senti meio bobo repetindo essas coisas. Mas com o tempo, percebi o poder disso. Porque o que você acredita sobre si mesmo é o que molda suas escolhas, seus hábitos, suas ações e o seu futuro. A partir deste capítulo, a gente vai começar a construir a base real do seu crescimento. E essa base é você, sua nova identidade, sua nova forma de pensar, falar e se posicionar no mundo. Tá pronto para abandonar os rótulos antigos e vestir a versão mais forte, inteligente e rica de si mesmo? Então bora, porque crescimento não é sobre ter mais, é sobre ser mais. E esse ser começa na sua cabeça. O espelho não mostra o saldo, mas define ele. Sabe aquela história de que tudo começa dentro da gente? Pois é, quando o assunto é dinheiro, isso é mais verdade do que nunca. Porque, acredite, como você se enxerga, define quanto você ganha. E não é papo motivacional não. É realidade pura, nua e crua. Se no fundo você ainda se vê como alguém que só quebra galho, que não nasceu para isso, que ganha o que dá, então adivinha, seu bolso vai seguir esse roteiro invisível. Você pode até ganhar um dinheirinho aqui e ali, mas não sustenta. Não cresce. Não é Pourquoi? Porque sua identidade ainda está ligada à escassez, à sobrevivência, à média. Agora, experimenta mudar esse script interno. Começa a se enxergar como alguém que cria valor, que resolve problemas, que merece prosperar porque entrega o melhor de si para o mundo. Essa mudança interna é tipo girar uma chave escondida. De repente suas decisões mudam, seus padrões mudam. E o dinheiro também começa a responder de outro jeito. Não estou dizendo que é mágica, tá? Mas porque quando sua identidade vira de apertado para estrategista, sua mente começa a buscar novas ideias, novas formas, novas oportunidades. Você começa a agir como alguém que está em ascensão, e não como quem está sempre só tentando sobreviver até o fim do mês. A real é que ninguém ganha mais do que acredita que merece. E isso é um tapa na cara, né? Eu levei o meu também. Mas foi aí que tudo começou a mudar. Parei de me ver como quebrado esforçado, e comecei a me enxergar como um construtor de resultados. Foi quando minha mentalidade cresceu e a grana começou a acompanhar. Então deixa eu te perguntar, quem você está se vendo no espelho ultimamente? Porque se você mudar essa imagem aí dentro, o reflexo na sua conta bancária vai seguir atrás rapidinho, de sou pobre para sou um empreendedor em construção. A virada começa pela boca, já reparou como a gente fala sem pensar? Solta umas frases no automático, tipo, sou pobre mesmo, isso não é pra mim, nunca tive sorte com dinheiro. E aí a vida escuta e responde, beleza, então vou continuar te entregando isso aí que você tá pedindo. E, pesado, mas é real. As palavras que você repete viram rótulos invisíveis colados na sua testa. E esses rótulos comandam o seu comportamento, suas escolhas e sim, até o quanto você ganha. Agora, olha a mágica acontecer quando você troca o disco. Em vez do Dizer, sou pobre, você começa a falar e sentir sou um empreendedor em construção. Pronto, só essa frase já muda o ar, muda o tom, muda a postura. Agora você não é mais vítima do sistema, da sorte, da família, do salário. Você vira protagonista do seu próprio projeto. Um empreendedor em construção está aprendendo, está testando, está crescendo, pode ainda não ter chegado onde quer, mas já sabe onde não quer mais ficar. E isso, meu amigo, é poderoso demais. Quando você se vê como pobre, você age com medo, se encolhe, se limita. Mas quando você se enxerga como alguém, construção, você começa a pensar em soluções, estudar estratégias, buscar oportunidades. Você entra no modo criativo, não no modo carente. E olha, ninguém começa pronto. Os grandes nomes do empreendedorismo já foram pobres em construção também.
Mas a diferença é que eles não se apegaram à escassez. Eles reprogramaram o que diziam para si mesmos. E o mundo começou a responder com mais portas abertas. Então faz esse teste aí, com você mesmo, da próxima vez que vier aquele pensamento derrotista para tudo, e troca a chave. Fala em voz alta mesmo, eu não sou pobre. Eu sou um empreendedor. Emma construca e o que eu estou construindo é grande. Porque no fim das contas, a fortuna começa quando você muda a forma como se define. E se você muda o sou, você muda o tenho. A fórmula do eu sou que reprograma sua mente e seu dinheiro. Se tem uma coisa simples, poderosa e totalmente transformadora que eu aprendi nos últimos anos, foi essa aqui. A forma como você se descreve molda a forma como você vive. E não tô falando só da boca pra fora, não. Tô falando daquelas frases que você repete aí dentro, sem perceber. To do os dash foi aí que eu criei e passei a usar com força total essa técnica que hoje levo como mantra. Eu sou mais ação. Propósito. Essa fórmula mágica simples, mas certeira me fez parar de repetir rótulos negativos tipo sou quebrado, sou limitado, sou azarado e começar a declarar com firmeza quem eu escolho ser, porque no fim das contas o eu sou vem antes do eu tenho. Quer ver o poder disso? Olha só. Eu sou um criador de soluções que gera riqueza. Percebe o peso disso? O jeito que você se enxerga muda o tom da voz, muda até sua postura na cadeira. Agora imagina começar o dia dizendo: eu sou um estrategista em evolução que constrói liberdade financeira. Ou então, eu sou uma mente empreendedora que transforma ideias em prosperidade. Você pode adaptar do seu jeito. O secreto é esse. Comece com eu sou, porque isso firma identidade. Em seguida diga uma ação, o que você faz ou está se tornando. Finalize com um propósito. O porquê ou o impacto disso no mundo ou em você mesmo. E não precisa acreditar 100% no começo, não. O importante é repetir. Repetição cria crença. Crença cria atitude. Atitude cria resultado. E resultado, adivinha, cria nova realidade. Então bora fazer esse exercício juntos. Pega papel, caneta ou só fecha os olhos por 10 segundinhos. E diz com verdade: eu sou alguém em construção que transforma minha mente em fonte de abundância. Sentiu a energia? Pois é, agora imagina repetir isso todo dia. A mente começa a trabalhar a seu favor. E o universo o escuta também. Viu? Experimenta. Aplica. Vive. Porque no fundo você é exatamente aquilo que acredita ser. E o que você acredita, você atrai. Capítulo 4. Pensar grande é pensar. Certo, chegou a hora de mexer num dos pontos mais importantes de toda essa jornada. O tamanho dos seus pensamentos. Porque, olha, tem muita gente por aí que não está travada por falta de talento, nem de oportunidade. Tá travada porque pensa pequeno demais. E calma, não tô aqui pra julgar ninguém, viu? Eu também já fui esse cara que só pensava no próximo boleto no mínimo necessário, naquela famosa meta de só não ficar no vermelho. Mas um dia a ficha caiu. Quem pensa pequeno, age pequeno. E quem age pequeno, colhe pequeno. Pensar grande não é arrogância. É inteligência. É você dar permissão para sua mente explorar possibilidades maiores. Não é sobre querer mansão e helicóptero, apesar de, se quiser, tá tudo certo. É sobre sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. Porque a real é que pensar grande é pensar certo. É parar de olhar só pro chão e começar a enxergar o horizonte. É fazer planos que te assustam um pouco, mas te empolgam muito. É sonhar com estratégia. É alinhar o coração com a visão. Esse capítulo é um convite. Direto. E se você tirasse os limites da sua cabeça, só por um instante? E se ao invés de pensar como eu pago as contas esse mês, você começasse a pensar como eu gero liberdade para nunca mais depender delas? Pensar grande muda a postura, muda as perguntas, muda os resultados, e tudo isso começa com uma decisão, a de se permitir crescer mais do que te ensinaram. Se prepara. Porque daqui para frente, o seu pensamento vai ganhar espaço. Quanto maior você pensa, mais longe você chega. O conforto que custa caro. A armadilha do pensamento pequeno. Vou te contar uma verdade que pode doer um pouco, mas vai abrir sua mente de um jeito que talvez nunca abriram antes. Pensar pequeno. Pareça guiro, mas é o que mais te prende na vida. Eu sei. A gente foi criado para não sonhar alto demais, para ficar no nosso cantinho, para não arriscar muito. E no começo isso até dá uma sensação de controle, de estabilidade, de segurança. Mas é uma segurança falsa, enganosa que amarra sua criatividade, sua liberdade e sua prosperidade. Pensamento pequeno é tipo gaiola dourada. Bonitinha, parece confortável, mas é uma prisão disfarçada. Você sobrevive ali dentro, mas nunca voa, nunca expande. Nunca voa o que tem além. E o mais doido, às vezes nem é medo de falhar.
É medo de dar certo, de crescer, aparecer, ganhar dinheiro, se destacar, porque o pensamento pequeno faz você acreditar que crescer demais vai te afastar das pessoas, que sucesso atrai inveja, que riqueza traz problema. Tudo isso são travas que a gente carrega sem perceber. Mas, vamos combinar? Ficar sempre no garantido é o jeito mais rápido de nunca sair do lugar. Pensar pequeno te impede de sonhar um negócio próprio, de investir em algo novo, de dizer sim para uma ideia que pode mudar tudo e sabe o que mais? Pensamento pequeno atrai decisões pequenas. E decisões pequenas mantêm sua vida pequena. Sem emoção, sem crescimento, sem aquele friozinho na barriga de estar vivendo algo grande. Então, se você sente que está preso num ciclo que parece confortável demais, talvez seja a hora de se perguntar: será que eu estou me sabotando em nome de uma falsa segurança? Porque, no fundo, pensar grande não é se arriscar demais. É se permitir ser quem você nasceu para ser, queer uma ideia. Grande. Começa fazendo a pergunta certa. Se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara, acertando na raça e observando quem está jogando o jogo lá no alto, é o seguinte: ideia boa não cai do céu. Ela nasce de uma pergunta poderosa. Sério. Toda grande invenção, todo negócio revolucionário, toda virada de jogo na vida de alguém começou com uma pergunta simples, mas profunda. Tipo, e se eu fizesse diferente? Por que isso ainda não existe? Como eu posso ajudar mais gente a ganhar com isso também? Essas perguntas são como portas. Quem pergunta com coragem, acha caminho onde antes só tinha parede. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, vive se perguntando coisa pequena. Como eu pago o boleto dessa semana? Será que alguém vai me dar uma chance? O que eu faço para não quebrar? E aí, adivinha? A mente vai procurar respostas do mesmo tamanho dessas perguntas. Resultado, mais do mesmo. Vida no modo repetição. Nenhuma ideia nova, nenhum passo fora da caixinha. Agora experimenta trocar isso por perguntas maiores, mais ousadas, mais criativas. Perguntas que desafiam, que esticam a mente, que fazem o coração bater mais forte. Perguntas que te colocam para pensar como empreendedor, não como sobrevivente. Grandes ideias surgem quando você para de se perguntar como fugir do problema e começa a se perguntar como pode resolver o problema de muita gente. A diferença está aí, na direção do pensamento. Então, se hoje você sente que está travado, que não está surgindo nada novo, para tudo por 5 minutinhos, e se pergunta: o que eu faria se eu não tivesse medo? O que eu posso criar hoje que tenha valor de verdade amanhã? E se eu pensar maior? O que pode acontecer? Vai por mim. Quem aprende a fazer as perguntas certas nunca mais fica sem ideia. Bora pensar como o Alan? Um exercício para destravar a mente agora mesmo. Tá aí uma pergunta que mudou meu jeito de ver as coisas num dia que eu estava travado, cheio de dúvida e medo de arriscar. E se eu pensasse como o Elon Musk? O que eu faria agora? Brincadeira, mas esse tipo de pergunta é uma chave mental. Quando a gente muda a lente, muda tudo. E convenhamos, o Elon não pensa pequeno, nem quando está escolhendo o lanche. O cara manda foguete para o espaço, cria carro elétrico, conecta chip no cérebro e ainda arruma tempo para reformar o Twitter do jeito dele, né? Agora imagina se você colocasse a cabeça para funcionar nessa mesma frequência. Virar um bilionário excêntrico, mas para abrir a mente e sair do modo apertado, inseguro, limitado, faz o teste para o que você está fazendo agora. Respira fundo e se pergunta com vontade: e se eu pensasse como o Elon Musk, o que eu faria com o que tenho hoje? Como eu resolveria esse problema se eu acreditasse que nada é impossível? O que eu criaria agora se eu não tivesse medo de parecer louco? Esse exercício é simples, mas poderoso, porque ele tira você da mesmice, do piloto automático e te coloca no modo expansão. E sabe o que é melhor? Quando você começa a pensar assim, sua mente começa a criar soluções maiores, ideias mais ousadas e caminhos que antes você nem via. Não precisa ser o Elon, mas você pode pegar emprestada a ousadia dele por uns minutinhos, só para ativar esse seu lado visionário que está aí, meio adormecido, porque no fundo, não é sobre pensar como o Musk, é sobre pensar como a sua versão mais ousada, criativa e destemida, aquela que existe aí dentro só esperando você dar o comando. Então, vai encarar o desafio? Fecha os olhos e se pergunta de novo: e se eu pensasse como o Elon Musk, o que eu faria agora? E depois, meu amigo, age, porque quem pensa diferente vive diferente. Capítulo 5: Erros são capital mental. Use e reinvista. Sabe aquela história de ter medo de errar? Pois é, chegou a hora de enterrar isso de vez. Porque diferente do que muita gente pensa, erro não é fim de linha. É capital mental. Isso mesmo. Cada vacilo, tropeço ou decisão errada carrega um valor escondido que, se usado da forma certa, pode virar alavanca para crescer mais rápido e com mais inteligência. Eu sei,
Errar dói. Machuca o ego, mexe com a autoestima, dá aquela vontade de se esconder do mundo. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou a minha vida. Quem aprende a usar os próprios erros como aprendizado, evolui mais do que quem tenta acertar o tempo todo. Os grandes empreendedores não têm menos erro que os outros. Eles só sabem reaproveitar cada um como se fosse ouro. Eles analisam, estudam, extraem lição e já aplicam de novo, com uma mentalidade ainda mais afiada. É como se cada erro virasse uma moeda mental para reinvestir no próximo passo. Esse capítulo é sobre isso. Transformar seus erros em ativos, parar de se punir e começar a usar o que já viveu como bagagem rica para fazer melhor, porque olha, quem tenta fugir do erro foge do crescimento. E se você está aqui lendo esse livro, é porque já está preparado para outro nível. Um nível onde errar faz parte do processo, e não do fracasso. Então bora juntos ressignificar essa parada. Virar a página e começar a enxergar os erros como o que eles realmente são. Investimentos de aprendizado com retorno garantido. Se liga, porque depois desse capítulo, você nunca mais vai olhar para um erro do mesmo jeito. Errar como gente grande. Quem vence é quem tropeça. Mais e rápido. Sabia o que eu aprendi observando quem está lá no topo? Que os grandes erram mais e mais repetido. Pode parecer estranho de ouvir, mas é isso mesmo. Quem joga grande não tem medo de testar, de arriscar, de se jogar, e por isso acaba errando mais. Só que eles não ficam presos no erro. Eles aprendem, ajustam e já tentam de novo. E de novo. E de novo, enquanto muita gente fica parada esperando o plano perfeito, o momento certo, a chance garantida. Os grandes já erraram, levantaram e estão 3 passos na frente. Porque eles sabem que cada erro traz uma pista, um ajuste, uma sacada que não vem no papel, só na prática. É quase como se o erro fosse parte do currículo. Um tipo de treinamento intensivo que o sucesso exige. E quanto mais rápido você entra nesse jogo de testar, errar, aprender e seguir, mais preparado você fica. Quem tem medo de errar, atrasa. Quem erra com inteligência, acelera. E não é sobre errar de qualquer jeito, não. É sobre errar tentando algo novo, colocando energia em algo que pode dar certo. E quando não dá, tudo bem, você sai do outro lado com mais clareza, mais coragem e mais estratégia. Então para com essa de se culpar pelos tropeços. Tropeço não é fim, é degrau. E cada degrau te deixa mais alto, mais forte, mais perto do que você quer. Quer crescer de verdade? Comece a errar mais. E mais, porque quem erra com ação, aprende com velocidade. E no mundo dos que vencem, tempo é mais valioso do que perfeição. Fracasso não é pedra no caminho, é tijolo na construção. Vamos ser bem sinceros, fracassar dói. Dá vergonha, dá raiva, dá aquela vontade de sumir do mapa e nunca mais tentar nada na vida. Eu sei, já senti isso também. Mas com o tempo e depois de muitos tombos, eu entendi uma coisa que mudou completamente o jogo. Fracasso não é peso, é ativo. Sim, fracasso tem valor. E muito. O problema é que a gente foi ensinado a esconder ele, a se envergonhar, a fingir que não aconteceu. Mas olha só, quem aprende a tratar o fracasso como parte do processo, como ferramenta, como lição, cara, acelera o próprio crescimento. De um jeito que não tem comparação. Quer ver um exemplo simples? Pensa nas empresas que deram errado, nas ideias que ninguém comprou, nos negócios que não saíram do papel. Muita gente usaria isso como desculpa para nunca mais tentar. Mas quem pensa diferente faz o contrário. Pega o que deu errado, analisa, aprende e constrói de novo, só que o mele, mais forte e mais esperto. É isso que eu quero te mostrar aqui. Como transformar o fracasso em bagagem, não em bagulho. Em vez de arrastar ele como peso nas costas, você pode colocar ele do seu lado como sócio de aprendizado. Fracassar não te diminui, te prepara. E quando você começa a olhar para cada erro com essa mentalidade, tudo muda. A culpa vira clareza, a dor vira direção, a vergonha vira coragem. Então bora virar essa chave de vez? Para de se punir pelos tropeços e começa a usar cada um deles como degrau. Porque no fim das contas, quem vence não é quem nunca erra, é quem sabe o que fazer com o erro. E se você tratar cada fracasso como um investimento em si mesmo, a vida vai começar a te pagar com juros. Errou? Beleza, agora reprocessa. A técnica que transforma tombo em trampolim. Quem nunca pisou na bola, tomou uma decisão furada, ou se jogou num projeto que deu ruim, né? Acontece comigo, contigo, com todo mundo. Mas o que faz diferença mesmo não é o erro, é o que você faz com ele depois. E é aí que entra essa ferramenta que eu uso direto na minha vida. O tal do reprocessamento positivo de erros. Calma, não é nenhum nome complicado de psicologia, não. É só um jeito diferente e mais inteligente de olhar para o que deu errado. Em vez de se culpar, se esconder ou fingir que nada aconteceu, você senta, encara o erro de frente e extrai o que tem de útil ali.
Porque sempre tem, viu? Todo Arrow traz um código escondido, um insight. Uma direção funciona mais ou menos assim. Admite o erro sem drama. Nada de meu Deus como fui burro ou sou um fracasso. Só reconhece. Tipo, ok, fiz tal coisa e o resultado foi X. Não funcionou. Pronto. Identifica o ponto-chave. Onde foi que você se perdeu? O que faltou? O que você não viu? Às vezes é só um detalhe. Outras vezes é um padrão que se repete. Esse ponto é ouro puro. Reescreve a lição. Agora vem a virada. Você pega aquele erro e transforma ele numa frase de aprendizado. Tipo, agora eu sei que preciso validar a ideia antes de investir tudo. Ou aprendi que agir com pressa me custa caro. Aplica na próxima rodada. Nada de deixar o aprendizado na gaveta OC. Reinveste cresce. Porque é isso que transforma. Era o M ativo, essa técnica me salvou de ficar empacado. Antes eu era daqueles que errava e já pensava em desistir. Hoje cada erro virou uma espécie de investimento mental. E quanto mais eu reprocesso, mais rápido eu evoluo. Então, da próxima vez que escorregar, não se enterra no erro. Reprocessa. Extrai valor. Safer. Porque quem aprende com o erro não volta do zero, volta mais perigoso. E isso, meu amigo, é o que diferencia quem só tenta de quem realmente constrói. Capítulo 6. Hábitos de crescimento. Se tem uma coisa que separa quem só sonha de quem realiza, é o tal do hábito. E calma. Não estou falando de acordar às 5 da manhã fazendo yoga em cima do telhado, mas se quiser, vai fundo. Estou falando dos pequenos comportamentos que você repete todos os dias, às vezes sem nem perceber e que constroem, aos pouquinhos, o seu futuro. Nesse capítulo, a gente vai conversar sobre o poder real dos hábitos de crescimento. Aqueles que não gritam, não aparecem no feed, mas que te colocam no modo evolução contínua, porque crescer não é sobre dar um salto gigante de vez em quando. É sobre ajustar a rota todo dia com consistência. Eu confesso que já fui rei da empolgação sem ação. Começava tudo com gás e parava no meio, até que entendi. Não adianta querer mudar de vida com atitudes aleatórias. Você precisa criar um sistema, um ritmo, um jeito de viver que te empurre para frente, mesmo nos dias em que a motivação sumir. E é aí que entram os hábitos certos. Eles funcionam como alicerce invisível do seu sucesso. Enquanto todo mundo olha para o palco, é nos bastidores que a mágica acontece. E esses bastidores são feitos de rotina, foco e repetição inteligente. Então se prepara, porque aqui você vai descobrir como instalar hábitos que realmente te impulsionam. Nada de fórmulas enressadas, só aquilo que funciona na prática, porque, no fim das contas, você não se torna rico, livre ou realizado do nada, você se torna um reflexo dos hábitos que pratica todos os dias, o que eles fazem quando ninguém tá vendo, a rotina secreta dos milionários. Sabe aquele papo de que milionário acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado e medita olhando para o sol, então? Tem um fundo de verdade, mas vai muito além disso. O que realmente importa não é o horário que o cara acorda, e sim o que ele faz todos os dias, sem falhar. Enquanto a maioria ainda está inventando desculpa, milionários, empresários, visionários vivem na frente por causa da rotina. Sim, a tal da rotina, que muita gente torce o nariz, é justamente o motor invisível que empurra eles para cima dia após dia. Não é glamour, é consistência. Eles têm hábitos estratégicos que alimentam a mente, o corpo, as finanças e o foco. Acordam com propósito, sabem onde querem chegar e, principalmente, sabem que o sucesso não nasce do acaso, nasce da repetição inteligente. Enquanto uns acordam no susto e vão direto para o celular ver fofoca, os grandes começam o dia com clareza mental, seja lendo algo que expande a mente, refletindo sobre metas, revisando prioridades ou até escrevendo ideias novas. Eles se alimentam de intenção logo cedo. Durante o dia, eles não agem no impulso. Eles planejam, executam e avaliam. Fazem o que precisa ser feito mesmo sem vontade, porque entenderam que a emoção do momento não pode mandar mais que o objetivo. E à noite, nada de Netflix até dormir no sofá. Muitos tiram tempo para refletir sobre o que funcionou e o que pode melhorar. Um simples o que eu aprendi hoje já vira ouro na mente de quem pensa grande. A diferença está nos detalhes. A rotina deles não é sobre ter mais tempo, é sobre usar o tempo de forma mais intencional. E quando você repete isso por semanas, meses, o resultado deixa de ser sorte e vira destino. Então, se você quer entrar no jogo de gente grande, comece organizando o seu dia como quem organiza o próprio futuro. Porque no fim das contas, a vida que você tem é reflexo direto da rotina que você escolhe manter. Grão em grão, o milhão vem. O efeito bola de neve da consistência. Tem gente que acha que para mudar de vida precisa fazer algo gigantesco, revolucionário, tipo explodir tudo e começar do zero, mas deixa eu te contar um segredinho dos bastidores do sucesso.
Quem vence de verdade não é quem faz muito de uma vez só, e sim quem faz um pouco todos os dias. Parece simples, mas é poderoso demais. Esse é o famoso efeito bola de neve da consistência. Começa pequeno, quase invisível, mas quando você repete, insiste, ajusta e continua, o negócio vai crescendo, ganhando velocidade e, de repente, tá rolando montanha abaixo, impossível de parar. E olha só quem é a prova viva disso, Peter Thiel, um dos caras mais estratégicos e inteligentes do Vale do Silício. É o Naofi, bilionário da noite pro dia. Ele foi empilhando ação sobre ação, ideia sobre ideia, decisão sobre decisão, tudo com consistência. Primeiro fundou o PayPal, depois entrou como investidor inicial no Facebook quando ninguém acreditava do Oprah K. Só construiu impérios. A grande sacada do Thiel foi sempre pensar no longo prazo, mas agir no curto. Ele sabia que grandes conquistas nascem de pequenas escolhas feitas com foco e frequência. Enquanto o mundo gritava inovação, ele construía no silêncio com paciência e inteligência. E isso vale para mim, para você, para qualquer pessoa que queira crescer de verdade. Não precisa mudar tudo agora. Só precisa começar com algo pequeno, possível, real e repetir um hábito, um estudo, uma atitude nova, porque o que você faz hoje, amanhã e depois vira um patrimônio invisível crescendo dentro de você. Então esquece esse papo de quando eu tiver tempo, dinheiro, sorte e começa agora, um passinho de cada vez. Porque pequenas ações com consistência vencem grandes ações com preguiça e, no fim das contas, é a bola de neve que rola todo dia que vira avalanche de resultado. Cabeça rica, bolso cheio, hábitos diários que reprogramam sua mente e sua conta bancária. Tem uma coisa que eu aprendi na marra. Não adianta mudar só o pensamento de vez em quando. Tem que mudar o comportamento todo dia. Porque, sua mente e sua conta bancária andam de mãos dadas. Quando uma evolui, a outra acompanha. E isso começa com os hábitos diários que você alimenta sem perceber. Quer destravar sua mentalidade e ver o dinheiro começar a fluir de um jeito diferente? Então pega essas ideias aqui, porque são simples, mas poderosas. 1. Comece o dia se lembrando de quem você está se tornando. Antes de abrir o celular e cair no mundão, respira e diz para você mesmo: eu sou um criador de valor. Eu atraio oportunidades. Eu mereço prosperar. Parece besteira? Testa por 7 dias e depois me conta. Sua mente vai começar a se alinhar. Como esse novo você. 2. Leia ou ouça algo sobre dinheiro todo santo dia. Não precisa devorar um livro por semana. 5 minutinhos já valem. Uma página, um áudio, um insight. A ideia é manter a mente afiada e focada no crescimento. 3. Revise suas finanças. Nem que seja por 3 minutos. Olhar para sua grana de frente é sinal de autorresponsabilidade. Anota o que entrou, o que saiu, o que você quer conquistar. Olha com clareza. Decide com consciência. 4. Faça uma ação estratégica por dia. Pode ser uma venda, uma conexão, um estudo, um post, uma proposta. Não precisa ser nada gigante, mas faz algo que te aproxima da sua liberdade financeira. Todo dia, sem falhar. 5. Termine o dia com gratidão e correção de rota. Antes de dormir, pensa o que funcionou hoje e o que posso fazer melhor amanhã. Esse simples ritual cria uma mente que aprende, evolui e cresce sem parar. Esses hábitos parecem pequenos, mas são sementes mentais que viram florestas de resultado. Você começa mudando o pensamento, depois muda o comportamento. E quando percebe, a vida financeira já está entrando no eixo em Tuboraló. Nada de esperar segunda mês que vem ou quando dar. Seu novo ciclo começa nas pequenas ações que você repete a partir de hoje. Porque no final das contas, quem treina a mente comanda o jogo. E quem comanda o jogo enche o bolso. Capítulo 7. Networking de mentalidade. Ande com quem pensa grande. Sabe aquele ditado que diz: diz-me com quem andas e te direi quem és? Pois é, ele é muito mais real do que parece. Porque quando o assunto é crescer, mentalmente, financeiramente, emocionalmente, o ambiente em que você se conecta tem um peso absurdo. E não estou falando só de amizade, estou falando de energia. Mental mesmo, gente que pensa pequeno puxa para baixo, vive reclamando, achando que tudo é difícil, que o mundo tá contra, que dinheiro é sujo, que sucesso é só para quem já nasceu com tudo. E se você convive com esse tipo de fala o tempo todo, sem querer, acaba absorvendo isso. Sua mentalidade começa a se encolher. Agora, quando você começa a se cercar de pessoas que pensam grande, sonham alto, buscam solução em vez de desculpa, cara, é outro jogo. Você se inspira, você cresce sem nem perceber, e como se sua mente se esticasse só de ouvir o jeito que essas pessoas falam, agem, decidem. Esse capítulo é um convite para olhar com carinho para a sua rede, para revisar quem está influenciando seus pensamentos. Porque network não é só trocar cartão e contato no WhatsApp, é trocar mentalidade, é pegar emprestado o jeito de pensar de quem já está alguns passos à frente.
E não precisa conhecer um bilionário pessoalmente para isso, viu? Às vezes um vídeo, um livro, uma conversa de 5 minutos com alguém que pensa diferente já planta uma semente nova na sua cabeça. Se prepara, porque agora a gente vai entender como criar conexões que te puxam para cima. Porto Amanda. Com mente grande, aprende a pensar maior. E quem pensa maior, Arvena, conquista mais. Me diz com quem anda que eu te mostro para onde vai. Você vale a média das 5 mentes que te cercam. Essa frase aí pode parecer clichê, mas ela é uma das verdades mais poderosas que eu já ouvi na vida. Você vale a média das 5 pessoas com quem mais convive. E não é papo de coach, não. É matemática mental mesmo, porque as ideias, os comportamentos, as crenças e até o jeito de ver dinheiro de quem te rodeia acabam virando seus também. Já percebeu como você muda o jeito de falar quando passa muito tempo com alguém? Pois é. Agora imagina o impacto que isso tem quando o assunto é mentalidade financeira. Ambição, foco, crescimento. Se você anda com gente que só reclama, que acha que enriquecer é coisa de gente desonesta, que se contenta com pouco, adivinha, você vai se ajustar à média do grupo, mesmo sem perceber. Mas calma, isso não quer dizer que você tem que cortar amizade com todo mundo ou sair julgando quem não está no mesmo ritmo. O que eu tô te dizendo aqui é: se cerque de pessoas que puxam sua mente para cima, que te fazem pensar maior, sonhar mais alto, agir com coragem. Quando você anda com quem tem visão, você começa a enxergar mais longe. Quando você convive com quem faz, você sente vontade de fazer também. E aos poucos, sua mentalidade começa a evoluir só pelo ambiente onde você está inserido. É tipo um efeito contagiante. E olha, às vezes não são nem pessoas próximas fisicamente, tá? Pode ser alguém que você acompanha no YouTube, um livro que você lê, um mentor que você nunca viu ao vivo, mas que já mudou seu jeito de pensar. Então aqui vai o desafio. Para por um momento e pensa nas 5 mentes que estão mais próximas de você hoje. Elas te empurram para frente ou te puxam para trás? Elas te alimentam com ideia de crescimento ou com medo e limitação? Porque no fim das contas, voca e a mídia, do que consome, do que ouve, do que acredita e de quem te inspira. E se quiser mudar sua vida, começa mudando seu entorno. Anda com gente que pensa como quem já chegou, que você chega também. Nem todo conselho vale ouro. Aprenda a filtrar palpite e conectar com gente de visão. Se tem uma coisa que aprendi quebrando a cara foi isso. Aqui, ouvir todo mundo é o caminho mais rápido para confundir a cabeça e travar na vida. Porque vamos combinar, palpite é o que mais tem por aí. Agora, conselho bom, vindo de gente com visão, é raro e precioso. Tem gente que nunca construiu nada, mas quer te ensinar a construir tudo. Nunca investiu R$1, mas adora dar pitaco sobre onde você deveria colocar seu dinheiro. E pior, às vezes é justamente quem está mais perto que mais te limita. Não por maldade, mas por medo, por falta de visão, por querer te proteger do que eles mesmos não têm coragem de enfrentar. Então aqui vai uma dica de ouro. Antes de absorver qualquer conselho, pergunta para si mesmo: essa pessoa tem a vida que eu quero? Se a resposta for não, agradece, dá aquele sorrisinho educado e segue teu rumo. Porque não dá para deixar sua mente ser moldada por quem parou de crescer há anos. Agora, se o conselho vem de alguém que já fez, já viveu, já superou o que você está passando, aí sim, ouve com atenção. Gente com visão não dá opinião vazia, compartilha experiência, e é isso que você precisa buscar: conexões que expandem sua forma de pensar e não que reforçam seus limites. E como encontrar esse tipo de conexão? Primeiro, se torna isso mesmo, gente com mentalidade forte se atrai. Quando você começa a crescer por dentro, a buscar mais, estudar, agir diferente, o universo te conecta com quem está na mesma frequência, participa de eventos, grupos, comunidades, se aproxima de quem fala de futuro, de criação, de solução. E se não tiver ninguém por perto agora, sem problema, começa pelos livros, vídeos, podcasts. Já é um passo sim, mas lembra, não é sobre quantidade de conselhos, é sobre qualidade das fontes. E quanto mais afiado você fica para filtrar o que entra na sua mente, mais claro o caminho começa a ficar. Círculo de riqueza, como montar uma roda de gente que te puxa para cima, se tem uma coisa que mudou o jogo financeiro de verdade. Quem voca anda, e eu não tô falando só de grana. Não, tô falando de mentalidade, conversa, energia, visão, porque crescimento financeiro não se constrói sozinho, se constrói em rede. Mas não qualquer rede, uma rede estratégica, um círculo que te impulsiona. Então bora direto ao ponto: como criar um círculo de crescimento financeiro ao seu redor. Aqui vão algumas estratégias que eu uso e que funcionam muito. 1. Comece sendo você o primeiro da roda. Não iria esperar alguém te puxar se você mesmo está parado. Começa você. Seja o cara ou a mina que fala de ideias, que compartilha aprendizados, que provoca conversas boas. Você vai ver. Gente com visão vai se aproximar naturalmente. 2.
Se aproxime de quem já está um passo à frente. Não tenha vergonha de pedir ajuda, trocar ideia, observar de perto. Aprender com quem já construiu algo é um atalho valioso. E nem sempre precisa ser presencial, pode ser online, em grupos, mentorias, vídeos, livros, onde for. 3. Troque conversa fiada por conversa que gera crescimento. Evite perder tempo só reclamando da vida, do governo, da economia. Foque em conversas que resolvem, não que lamentam. Uma boa conversa pode valer mais do que um curso inteiro. 4. Crie um grupo de crescimento, mesmo que comece pequeno. Ser com 2 ou 3 amigos que também estão buscando melhorar. Marque encontros semanais, nem que seja online, para compartilhar metas, resultados, ideias, aprendizados. Juntos vocês crescem muito mais rápido. 5. Seja útil. Quer atrair gente boa? Ajude, compartilhe, indique, elogie. Pessoas de valor se conectam com quem agrega. E quando você entrega algo sem esperar retorno, o retorno vem multiplicado de onde você menos espera. E claro, um detalhe final que não dá para esquecer: tenha coragem de se afastar de quem não está no mesmo ritmo. Não é sobre cortar pessoas. É sobre se priorizar. Se você quer voar mais alto, não dá para viver cercado de quem só te puxa para o chão. No fim das contas, criar um círculo de crescimento financeiro é sobre se conectar com mentes que te lembram todos os dias, né? Você. Podmaze. Capítulo 8. Multiplicando valor. Como os grandes empreendedores pensam produto, marca e impacto. Se tem uma coisa que separa os amadores dos visionários, é isso aqui. Os grandes empreendedores não pensam só em vender. Eles pensam em multiplicar valor. E quando eu falo valor, não estou falando só de preço alto ou lucro, estou falando de impacto real, né? De deixar uma marca, de construir algo que faz sentido para quem compra e para quem cria. Nesse capítulo a gente vai mergulhar na cabeça de quem joga o jogo grande. Porque não é sobre criar qualquer coisa e empurrar para o mercado. É sobre pensar estrategicamente como esse produto resolve um problema de verdade. Como minha marca se torna inesquecível. Como eu gero transformação. Os grandes não vendem só um produto, eles entregam experiência, confiança, conexão. Eles pensam um negócio inteiro com uma pergunta em mente: como posso gerar valor? De um jeito que ninguém mais está fazendo? E, olha, é aí que mora o segredo do crescimento exponencial. Eu vejo muita gente quebrando a cabeça tentando fazer dinheiro rápido, mas sem entender uma coisa básica: dinheiro é consequência do valor que você gera. E valor, meu amigo, é o que sustenta um negócio de verdade. Então, se você quer construir algo grande, lucrativo e duradouro, precisa começar a pensar como os grandes. E eles pensam assim, com clareza de propósito, atenção ao detalhe, foco no cliente e visão de longo prazo. Bora descobrir como transformar ideias em soluções, produtos em experiências e marca em legado, porque a partir de agora a sua forma de empreender nunca mais vai ser a mesma. Lucro é o mínimo. Quem pensa grande mira em solução, escala e transformação. Vou te falar uma coisa que mudou meu jeito de empreender para sempre. Pensar em lucro é pouco. Não estou dizendo que dinheiro não é importante, claro que é. Mas se você quer construir algo grande de verdade, precisa pensar além do caixa. Precisa pensar em solução, escala e transformação. E para te provar isso, olha o exemplo do Jack Dorsey, o cara por trás do Twitter e da Square hoje, chamada Block. Quando ele criou a Square, não estava pensando só em fazer um aplicativo para vender. Ele enxergou um problema real. Pequenos empreendedores e autônomos tinham dificuldade para aceitar pagamento com cartão, simples assim. E, em vez de achar isso normal, ele viu uma oportunidade de mudar o jogo. O que ele fez? Criou uma solução simples, acessível e com design limpo que permitia qualquer pessoa com um celular vender com cartão como um profissional. E não parou aí. Ele pensou em escala. Como isso poderia funcionar para milhões de pessoas? Como poderia transformar a vida de quem nunca teve acesso a ferramentas financeiras? E olha que louco! Essa visão de transformação gerou bilhões em lucro. Mas o lucro veio depois da solução. Veio como resultado da utilidade real que o negócio oferecia. Agora me diz, quantas vezes a gente cai na armadilha de pensar só no dinheiro rápido? Só no como eu vendo isso logo? E aí esquece da pergunta mais poderosa de todas. Como isso resolve um problema real e melhora a vida de alguém? Porque, no fim das contas, quem pensa só em vender se limita. Mas quem pensa em transformar, constrói impérios. Então bora ajustar essa lente? A próxima ideia que surgir aí na sua mente? Já sei, pergunta. Isso aqui resolve o quê? Como eu posso escalar isso? Qual transformação real essa parada entrega? E aí, meu amigo, o lucro, ele vira só a cereja do bolo, não é só o produto. É o posicionamento. Marcas que ficaram ricas porque sabiam se vender. Se tem uma coisa que eu aprendi no mundo dos negócios é o seguinte: não basta ser bom,
Tem que parecer bom, se posicionar bem e contar a história certa, porque o branding certo pode transformar um produto comum numa marca bilionária. E isso não é exagero, é pura estratégia. Quer ver um caso clássico? A Apple, o celular deles faz ligação igual o seu. Tira foto, navega na internet, tem aplicativo igualzinho a muitos outros. Mas por que então tanta gente paga mais caro, faz fila, sonha em ter? Simples, porque a Apple não vende celular, vende status, design e identidade. Eles se posicionaram como uma marca de inovação e exclusividade. Resultado? Uma das maiores fortunas da história. Outro exemplo que eu curto muito é o da Red Bull. Vamos lá. É um energético, certo? Mas eles se posicionaram como a bebida que te dá asas, que representa aventura, coragem, adrenalina. Hoje a marca é maior que o produto. Patrocina eventos, atletas, esportes radicais, virou um estilo de vida. E adivinha? Nas alturas. E não dá para deixar o Starbucks de fora. No fim das contas é só café, né? Mas eles vendem experiência. Ambiente confortável, copo personalizado. Nome escrito à mão. Prestige Hall. Massa é branding puro. Um posicionamento de aconchego moderno, de rotina gostosa, de eu mereço esse momento. E o que era para ser só uma cafeteria, virou uma marca global multibilionária. Esses caras entenderam que o valor não está só no que você oferece. Está em como você apresenta, em como você faz as pessoas se sentirem, em como você se diferencia, na mente de quem vê. Então pensa aí, como você está se posicionando, como está contando a sua história, que imagem sua marca ou seu nome está passando para o mundo. Porque no fim das contas, quem acerta o branding, acerta o bolso, dá habilidade para o bolso, um exercício para transformar o que você sabe em dinheiro de verdade. Sabe aquela coisa que você faz tão naturalmente que nem percebe o valor? Podseer. Escrever, cozinhar, organizar, vender, ensinar, consertar, criar, qualquer coisa, né? Pois é. Essa sua habilidade, por mais simples que pareça, pode virar um ativo valioso. Um verdadeiro gerador de renda, influência e liberdade. Mas aí vem a pergunta que vale ouro. Como transformar essa habilidade em algo que o mundo valorize e pague por isso? Bora fazer um exercício rápido e prático para começar a dar forma nisso agora. Mesmo. 1. Identifique a habilidade que você domina com facilidade. Pergunta básica. O que você faz bem sem muito esforço e que as pessoas vivem te elogiando ou pedindo ajuda? Pode ser algo técnico ou até algo que nem parece um dom, mas é. Anota aí sem filtro. 2. Resolva um problema com ela. Toda habilidade que vira dinheiro resolve algum tipo de dor. O que você sabe fazer que pode ajudar alguém a economizar tempo, ganhar mais, evitar dor de cabeça ou melhorar a vida. Isso é o ponto de conexão entre seu talento e o mercado. 3. Pense em formato. Como entregar isso? Sua habilidade pode virar produto digital, serviço, consultoria, curso, conteúdo, mentoria. Tem 1000 jeitos de empacotar o que você sabe transformar em algo comercializável. O segredo é começar simples e ir ajustando fora. Teste e valide e oferece para alguém. Cobra barato, faz uma versão piloto, troca por feedback. O importante é testar na prática para ajustar e melhorar. Nada de esperar estar 100% pronto. O crescimento vem no movimento. 5. Reinvista o aprendizado. Cada tentativa te mostra algo novo. E quanto mais você melhora, mais valor sua habilidade vai ter no mercado. Vai virando ativo, vai ganhando força, vai multiplicando o resultado. Esse exercício é só o começo, tá? Mas se você levar ele a sério, sua habilidade para de ser só um talento escondido e começa a se comportar como um ativo de verdade. Um que paga boletos, realiza sonhos e abre portas em tu boraló. Sai do modo habilidoso oculto e entra no modo criador de valor consciente. Porque no fim das contas, o que você sabe fazer pode e deve virar o que te faz crescer. Capítulo 9. A linguagem do dinheiro. Como pensar em termos de fluxo, lucro e escalabilidade. Chegamos agora numa parte que, sinceramente, devia ser ensinada na escola desde cedo. A forma certa de pensar sobre dinheiro. E quando eu digo pensar, não estou falando só de guardar, economizar ou fugir das dívidas. Estou falando de entender a linguagem real do dinheiro, aquele vocabulário mental que os grandes empreendedores falam fluentemente. Fluxo, lucro, escalabilidade, palavras que parecem complicadas no começo, mas que na prática são o alfabeto da liberdade financeira. Se você aprende a pensar assim, você muda o jeito de ganhar, gastar, investir, crescer, tudo. Muita gente ainda pensa em dinheiro como algo que só entra e sai da conta. Mas o jogo muda quando você começa a enxergar o dinheiro como um fluxo que precisa ser direcionado, como um sistema que pode crescer sozinho, como uma estrutura que trabalha para você e não o contrário. Nesse capítulo eu vou te mostrar como começar a pensar como empresário, mesmo que hoje você seja autônomo, iniciante ou até esteja começando do zero, porque a mudança não começa no bolso,
começa na cabeça. Quando você entende a lógica por trás do que os ricos fazem, você para de correr atrás do dinheiro e começa a construir canais por onde ele pode correr até você. Se prepara, porque aqui a gente vai sair do pensamento limitado de quanto isso custa e entrar na mentalidade de quanto isso gera, quanto isso volta, como isso cresce sem eu ter que me matar mais ainda. Dinheiro não é só sobre conta bancária, é sobre visão, estratégia e movimento. E é isso que você vai desbloquear agora. Mente de empresário, exorgue entradas, saídas, riscos e crescimento como um dono de negócio. Se tem uma virada de chave que mudou meu jogo financeiro foi essa aqui. Começar a pensar como um empresário e não como alguém que só trabalha para pagar conta. Porque, enquanto muita gente está só contando salário no final do mês, quem pensa como empresário está analisando entrada, saída, risco e escala. Vamos direto ao ponto. Dinheiro não é só o que entra, é o que fica, o que cresce e o que pode multiplicar. Um empresário não vê só o dinheiro que cai na conta. Ele vê o caminho todo. Ele pergunta: de onde está vindo esse dinheiro? Para onde está indo? Isso aqui é sustentável? Dá para crescer em cima disso? E aí entra uma coisa que pouca gente fala. O empresário pensa em risco de forma estratégica. Ele não foge do risco. Ele entende, calcula e se prepara. Enquanto uns paralisam com medo de errar. Quem pensa como dono age com inteligência e visão de longo prazo. Outro ponto-chave: crescimento. Gente comum pensa no agora. Empresário pensa no próximo nível. Ele já olha um negócio perguntando: como eu escalo isso? Como eu faço render mais sem trabalhar o triplo? Ele pensa em processos, em automação, em parcerias, em reinvestimento. Ele pensa em construção. E olha só, você não precisa ter CNPJ para pensar assim. Pensar como empresário é uma mentalidade, não um cargo. É sobre você olhar sua vida financeira como uma empresa, cuidando das entradas, controlando as saídas, analisando os riscos e sempre buscando formas de crescer. Então, para um pouco agora e se pergunta: o que está entrando na minha vida financeira? Para onde está indo? O que eu estou deixando passar por medo? Como eu posso crescer sem me esgotar? Porque no fim das contas, quem pensa como dono, constrói como dono, e quando sua cabeça vira uma empresa bem administrada, ou lucro, aparece mente de dono, cabeça de investidor. O segredo de quem constrói riqueza de verdade tem um tipo de mentalidade que muda tudo no jogo financeiro. E olha, não é pensar como consumidor, nem como empregado. É pensar como investidor e como construtor de ativos. E não precisa ter milhões no bolso para isso, tá? Essa virada começa na forma como você enxerga o que faz com seu tempo, seu dinheiro e sua energia. O mindset do investidor é diferente porque ele sempre está buscando retorno. Ele não pensa só em gastar ou economizar, ele pensa em plantar para colher. Ele se pergunta: se eu colocar meu dinheiro ou meu tempo aqui, isso me devolve algo maior depois? Se a resposta for sim, ele age. Se for não, ele nem perde tempo. Agora junta isso com a mentalidade de construtor de ativos. Aquele que pensa em criar coisas que continuam gerando valor mesmo sem ele estar presente o tempo todo. Pode ser um curso online, um canal no YouTube, um livro, um sistema, uma marca, um imóvel, um negócio que funciona sem depender 100% da sua presença. É pensar em construir algo que trabalha por você, enquanto a maioria está presa no ganha e gasta. Quem pensa como investidor e construtor está criando pontes para o futuro. Ele pensa em longo prazo, toma decisões com base no que aquilo pode render, não no que dá prazer imediato. E olha, isso vale até para as escolhas mais simples. Comprar um celular novo agora ou investir esse valor em algo que pode me dar retorno? Gastar meu tempo vendo série ou usar esse tempo para criar algo que possa virar renda? Ficar reclamando ou estudar um jeito de transformar conhecimento em ativo? Essa mentalidade não é sobre ser mão de vaca. É sobre ser estratégico. É sobre pensar como dono da própria vida e não como figurante. Então bora ajustar o foco? Porque quem pensa como investidor e age como construtor não depende de sorte. Constrói liberdade com consciência. E isso, meu amigo, vale mais que qualquer salário fixo. Custo ou chave? Depende dos olhos que olham. Sabe aquela situação em que todo mundo diz: não, isso é caro demais. Melhor não mexer com isso. É justamente aí que mora a oportunidade que pode mudar sua vida, se você tiver a visão certa. Eu aprendi isso na marra. Já deixei de investir em mim por achar que era gasto. Já disse, não tenho dinheiro para isso agora, para coisas que poderiam ter multiplicado meu valor lá na frente. Só que depois que comecei a enxergar com a cabeça de quem quer crescer de verdade, tudo mudou. Onde os outros só veem conta, eu comecei a ver investimento. Onde vem perda, eu vejo potencial, olha só. Fazer um curso, contratar um mentor, abrir um CNPJ, comprar um livro, viajar para aprender com gente diferente. Tudo isso parece custo quando a gente está preso na mentalidade de escassez.
Mas quando a mente vira a chave e entra no modo crescimento, fica claro que cada gasto pode ser, na real, uma escada. A diferença está no filtro mental que você usa para interpretar a situação. Tem gente que vê um anúncio dizendo, invista em você e torce o nariz. Eu vejo e penso, quantos anos esse investimento pode me devolver? É quase como mágica, mas não tem nada de místico nisso. É olhar o mesmo cenário com uma lente de oportunidade. É o que os grandes empreendedores fazem o tempo todo. Eles investem onde ninguém quer pôr a mão. Eles enxergam brechas onde os outros só veem buraco. Eles apostam onde o medo trava o resto do mundo. Então, da próxima vez que você se pegar dizendo não posso ou é muito caro, para tudo e pergunta para si mesmo. E se isso for o passo que falta para a minha virada? Será que estou vendo custo onde tem uma porta ou que isso pode me render se eu entrar com a mentalidade certa? Porque no fim das contas não é sobre o preço da coisa, é sobre o valor que você extrai dela. E quem pensa grande vê oportunidade até no que parece caro demais para quem só pensa pequeno. Capítulo 10 De dentro para fora. 1 milhão. Começa na mente. Você já parou para pensar que o seu primeiro milhão não começa na conta bancária? Começa aí dentro, na sua cabeça? Pois é. A verdade é que pouca gente fala ou acredita que ninguém enriquece só com estratégia. Primeiro tem que reprogramar o sistema operacional interno. Tem que mudar o que você pensa sobre você mesmo, sobre o dinheiro, sobre o que é possível. Eu sei que isso pode soar meio filosófico demais, mas segura aí. Honra e ao redor tem gente com talento de sobra, mas travada. E tem gente com contatos, com ideia boa, com tempo, mas que não sai do lugar porque lá no fundo não acredita que merece. E do outro lado tem quem começou do zero, sem grana, sem apoio, mas com uma mentalidade tão forte que o sucesso virou questão de tempo. A real é que sua mente é seu maior ativo. Se ela está presa, limitada, cheia de medo e pensamento de escassez, você pode ter o melhor plano do mundo, que vai sabotar tudo sem nem perceber. Mas se ela está alinhada com crescimento, coragem, visão de longo prazo e crença em si mesmo, meu amigo, o universo começa a abrir caminhos. Esse capítulo aqui é para virar a chavinha de vez. É para mostrar que riqueza se constrói de dentro para fora, pensamento por pensamento, escolha por escolha, hábito por hábito. E Seivo chegou até aqui e não foi por acaso. Bora desbloquear esse modo milionário que já está aí dentro, só esperando ser ativado? Então vamos junto, porque o 1 milhão de verdade começa na mente. E o resto é consequência. Quando a cabeça, o coração e o resultado andam juntos, a vida vira outro jogo. Sabe aquele momento em que tudo começa a fluir, que o que você faz tem sentido, o que você pensa te impulsiona e o que você colhe vem com gosto de missão cumprida? Pois é, isso tem nome. Integração entre propósito, mentalidade e resultado. E deixa eu te contar, essa tríade mágica é o que separa os que vivem no automático dos que vivem com intenção. Tem muita gente correndo atrás de dinheiro, só que sem saber o porquê. Tem outros com a mentalidade toda turbinada, mas sem um propósito claro que mova o coração. E tem os que até têm um propósito bonito, mas vivem se sabotando por dentro e travando os próprios resultados. Quando essas três coisas se alinham, o que você acredita, o que você faz e o que você quer alcançar, o jogo muda de patamar. Você para de viver no modo sobrevivência e começa a criar no modo construção de legado. Não é só sobre ganhar mais, é sobre ganhar com verdade. É sobre criar um caminho que tenha a sua cara, a sua energia, a sua identidade. Porque quando o propósito é forte, a mentalidade fica blindada. E quando a mentalidade está blindada, os resultados viram consequência natural. Então, se tem algo para alinhar hoje, comica dentro, revisa seus porquês, reprograma os pensamentos que te limitam e constrói ações que façam sentido com a vida que você quer. Porque sucesso mesmo não é só dinheiro na conta. É paz de espírito com missão cumprida e sorriso no rosto. Bora alinhar tudo e fazer a vida andar no compasso. Certo? Porque quando o propósito, mente e resultado dançam juntos, quem comanda a música é você, energia certa, vida gigante. O segredo tá dentro, não fora. Vou te contar uma coisa que mudou o jogo pra mim. Não adianta sonhar alto se a sua energia está rastejando por dentro. De verdade, tem muita gente querendo viver grande, conquistar o mundo, ganhar grana, brilhar, mas por dentro tá vibrando medo, dúvida, escassez. E aí, adivinha? Nada flui, nada cresce, nada acontece. Agora, quando a gente alinha a energia interior com uma visão de grandeza, tudo muda. Tipo, tudo mesmo. É como se o universo começasse a te ouvir mais claro. As oportunidades aparecem, as portas se abrem, as ideias vêm com força. Mas isso só rola quando você está inteiro por dentro. E como é que faz isso? Primeiro, cuida do que você sente e acredita todos os dias. Se você se vê como pequeno,
inseguro, azarado. Vai ser difícil criar uma realidade diferente. Kamika, a se tratar como alguém que merece crescer, prosperar e impactar. Muda a conversa aí dentro da cabeça porque é ela que define a frequência que você vibra. Segundo, visualiza sua grandeza como se fosse real agora. Não é um dia eu chego lá, eu já tô me tornando isso aqui hoje. Anda, fala, pensa e age como quem já carrega essa visão nas veias. Porque quando a energia casa com a visão, meu amigo, não tem como o mundo ignorar e por último, mais essencial, se afasta do que te puxa para baixo. Gente negativa, ambientes que drenam, hábitos que te enfraquecem. Protege sua energia como se fosse um cofre, porque é dela que nasce a sua realidade. Então é isso. Sua visão de grandeza está te esperando. Mas ela só vira real quando você vira o ímã certo para ela. E esse ímã se constrói por dentro. Bora alinhar tudo e deixar a vida grande te alcançar? Porque no fundo você nunca foi pequeno, só estava vibrando baixo demais para perceber. Ora, do Viara Chave um convite para nunca mais voltar ao normal. Se você chegou até aqui, já sacou. Não tem mais volta. A sua mente foi cutucada, sacudida e, espero de coração, despertada. Porque esse livro nunca foi só sobre dicas ou ideias soltas. Foi um chamado real para sua transformação duradoura. Agora olha só. Transformação de verdade não é pirotecnia. De um dia só, não é empolgação de domingo à noite. É tijolinho por tijolinho, na paciência, mas com propósito. É olhar para a vida com outros olhos. É parar de se encolher para caber onde você não nasceu para ficar. É se levantar todos os dias com uma pergunta na mente. O que eu posso construir hoje que vai me levar mais longe amanhã? Você não precisa de mágica. Precisa do clareza, mentalidade forte e ações alinhadas com o que acredita. E a melhor parte, você já tem tudo isso aí dentro, só estava meio empoeirado, esquecido. Mas agora, depois dessas páginas, não dá mais para fingir que não viu. Então aqui vai meu convite mais direto, mais verdadeiro, mais urgente. Bora viver no modo grande, com coragem, com intenção e com a cabeça de quem já sabe que merece mais? Não por orgulho, mas por missão. Porque quando a gente cresce, a gente expande o mundo à nossa volta. Feche esse livro com uma decisão. Não precisa gritar pro universo. Só sente aí no peito. Eu tô pronto para criar minha nova realidade. E dessa vez, eu vou até o fim. E vai. Com fé, com garra, com brilho no olho, porque a verdade é simples. Quem se transforma, transforma tudo. E você agora já sabe o caminho.